Olá, caros alunos! Chegamos agora à terceira semana do nosso curso. Nessa semana, vamos estudar os seguintes tópicos: argumentos, regras de inferência. Vamos iniciar com o conceito de argumentos. Sejam P1 a Pn, com n maior ou igual a 1, proposições simples ou compostas. Definição: chama-se argumento toda a proposição de que uma dada sequência finita, P1 a Pn, de proposições tem como consequência uma proposição final que as proposições P1 a Pn são chamadas de premissas do argumento e a proposição final Q é chamada de conclusão do argumento. Abaixo vamos introduzir uma notação, tá? Que lê-se Q decorre de P1 a Pn. Vamos agora ver o que vem a ser a validade de um argumento. Definição: um argumento tal diz-se válido se somente se a conclusão é verdadeira todas as vezes que as premissas P1 a Pn são verdadeiras. Vamos ver um critério bem fácil para determinar quando um argumento é válido. Um argumento tal é válido se somente se a condicional é tautologia. Então é bem simples verificar quando o argumento é válido. Basta verificar que a tabela verdade dessa condicional tem apenas valores lógicos V, ou seja, é uma tautologia. Agora vamos apresentar uma tabela com um monte de regras, que são chamadas regras de inferência. Essa tabela servirá de consulta no nosso curso, ou seja, servirá para mostrarmos que um argumento é válido. Vocês vão entender isso mais à frente. Eu vou introduzir antes uma notação. Observe que acima da barra vamos pôr todas as premissas do argumento e abaixo da barra a conclusão. Veja um exemplo. A regra da conjunção, apresentada na tabela anterior, ela pode ser disposta assim nessa nova notação. As premissas P e Q acima da barra e abaixo a conclusão P e Q. Tá? Assim como a situação ao lado. As premissas acima da barra, P e Q, e abaixo a conclusão do argumento. Vamos agora ver alguns exemplos do uso das regras de inferência. Vamos ver um exemplo que aplica-se à regra da simplificação. Exemplo A. Temos acima aí essa premissa. Observe lá aquela tabela que apresentamos de regras de inferência e veja que a conclusão desse argumento é exatamente a proposição P ou Q. No exemplo ao lado, B, acima temos a premissa x maior que 0 e x diferente de 1. E abaixo, aplicando essa regra da simplificação, que vocês devem retornar à tabela de regras de inferência e consultar, que a conclusão desse argumento é exatamente x diferente de 1. Vamos agora ver mais um exemplo, que aplica-se agora a regra da conjunção. Exemplo A. Acima temos as premissas, P ou Q, não R. E abaixo da barra temos a conclusão, que aplicando essa regra, que é a seguinte: P ou Q e não R. Já no exemplo B, temos como premissas as seguintes proposições: x menor que 5, x maior que 1, e aplicando a regra da conjunção, obtemos como conclusão a seguinte proposição: x maior que 1 e x menor que 5. Vamos agora ver como se dá a validade de uma proposição mediante regras de inferência. Tá? Considere a seguinte... Vamos agora ver como se dá a validade de algumas proposições mediante regras de inferência. Considere o seguinte argumento. Tá? Vamos verificar que esse argumento é válido. Temos duas alternativas. A primeira é utilizar aquele dispositivo que apresentamos nas aulas anteriores, que é a tabela verdade. Mas isso pode dar muito trabalho. Pode ser uma tabela muito grande, com muitos casos, e aí queremos fugir desses casos complicados. Então, vou apresentar para vocês aqui agora uma maneira mais prática e mais fácil para concluirmos que esse argumento é válido.
E essa maneira é utilizando aquela tabela de regras de inferência. Vamos ver como se dá esse processo. Acima da barra, pomos todas as premissas, que é a condicional P e Q, e P e R. Vamos aí, na linha 2, aplicar a regra da simplificação. Observe que a conclusão é exatamente a proposição P. Nas linhas 1 e 3, vamos aplicar a regra módulos ponens, tá? E obtemos como conclusão a proposição Q. Portanto, utilizando as regras de inferência, concluímos que o argumento é válido. Veja que, utilizando aquela tabela de regras de inferência, fica muito mais prático concluir que o argumento é válido ou não. Vamos ver agora mais uma situação. Verificar a validade do argumento tal. Novamente, vamos consultar aquela tabela de regras de inferência para concluirmos que esse argumento é válido. Observe que, acima da barra, pomos todas as premissas. Vamos agora utilizar aquela tabela que apresentamos anteriormente, de regras de inferência, para concluir que esse argumento é válido. Observe que na linha 1, aplicamos a regra da absorção e concluímos, como proposição, a seguinte condicional. Nas linhas 2 e 4, aplicamos a regra do silogismo hipotético e concluímos, como resultado, a seguinte condicional. Na linha 5, aplicamos novamente a regra da absorção e concluímos essa condicional aí ao lado. Nas linhas 3 e 6, aplicamos a regra módulos pontos. Nas linhas 3 e 6, aplicamos a regra módulos tones e concluímos a proposição não que. Portanto, o argumento é válido. A seguir, iremos apresentar uma tabela com uma série de resultados. Essa tabela servirá apenas de consulta no nosso curso. Quando, por exemplo, formos verificar a validade de um argumento, vocês poderão ir até essa tabela e olhar algum resultado que pode ser equivalente e fazer essa substituição. E assim chegamos ao final de mais uma aula e recomendamos a leitura do material didático referente a esse tópico, que vocês façam os exercícios propostos e que participem dos fóruns de dúvidas. Tá? Até o nosso próximo encontro e bons estudos!